Olá, o programa Mosaico de hoje tem como convidado o engenheiro, fotógrafo Demétrio Gereissati. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje estamos aqui no programa Mosaico com essa figura maravilhosa que eu me orgulho de dizer que sou amigo, Demétrio Gereissati, engenheiro e fotógrafo. Demétrio, seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Toton, eu que lhe agradeço muito o convite, me senti honrado quando você me convidou, porque a gente é muito amigo, apesar de não se encontrar muito, mas as amizades verdadeiras são aquelas que a gente sempre traz no coração. E você tem uma participação muito grande na minha história profissional na SJ, quando a gente teve um grande desafio no passado de fazer uma marca e conseguir encaixar um S e um J e fazer sentido. E você venceu esse desafio, construiu a nossa marca e a nossa marca está aí até hoje. Assim, a gente vê muita marca de empresa renovando, mudando. A única coisa que a gente conseguiu foi ir reduzindo o nome, que era SJ Administração de Imóveis, depois SJDM de Imóveis e agora SJ Imóveis. Até para você relembrar que a marca eu trouxe aqui para você um... Rapaz, relembrar é inesquecível, né? A marca aqui é SJ, me lembro bem. Falando em SJ, não posso deixar de falar no Dr. Samir Gereissati, seu pai, a quem eu quero muito bem. Eu digo que eu quero muito bem porque sempre quis, né? E ele pode não estar aqui com a gente agora, mas continuo querendo. Um homem sério, um homem muito respeitado, né? E quantas vezes me encontrei com ele em exposições de arte, né? Em galeria, né? Gostava muito de ler. Exatamente. Então, eu fico muito feliz. A CJ aqui, lembro demais. Na época, assim, eu também começando, né? E aí essa marca aí, seguramente ela tem mais de 30 anos. E continua atual. Olha aí, pessoal, eu sou pé quente, viu? Para fazer marca. E continua atual. Então, atual, E assim, você falar no papai, para mim sempre é uma grande alegria. Eu acho que é uma grande responsabilidade que eu tenho de ser filho do Dr. Samir. E sempre que alguém fala bem, faz boas referências dele, é um acalanto pra gente, sabe? O papai continua... E o que a gente continua tentando fazer hoje no dia a dia é seguir os ensinamentos e os passos dele. Ele ainda está muito presente. Ele ainda é muito presente com a gente, né? Demétrio, interessante que, assim, relembrando, recentemente, né, eu escrevendo um livro até da coleção Pajeú, né, do município aí, sobre o bairro Papicu, e eu achei bacana que eu pedi para você, né, como homem de visão, conhecedor da cidade, né, do mercado imobiliário também, tudo, você falasse, você cita o seu pai, né? O passeio com o seu pai. A Lagoa do Papicu, né? Exatamente. E eu achei assim fantástico. Estou até te devendo, né? Um livro, mas aguarde. São esses mosaicos de memória de infância que a gente guarda, né? E eles têm uma importância enorme. Nessa época tudo era interessante, né? Porque você pega, vamos falar em fotografia, né? A fotografia basicamente era preto e branco, né? Em preto e branco, era revelada aqui. Tinha uma época para revelar filme colorido, era no Rio de Janeiro, né? Demorava semana, não era para vir, né? Nessa época tu já se interessava assim por fotografia? Não. A minha história com a fotografia,
ela tem uma série de passagens e de conexões, né? Na verdade, eu comecei a gostar um pouco de fotografia e tentar fotografar de uma forma muito descontraída. E havia programado em 2013 uma viagem para a Patagônia com meus filhos. E uns 6 meses antes, eu estava em exposição lá na Casa d'Alva, do Zé Guedes, que é uma pessoa que teve muita e tem muita importância nesse meu trabalho fotográfico. Vou ver se eu consigo trazer o Zé Guedes aqui. Acho que ele vem. Pois eu acho que se você convidar direitinho, ele vem. Vem, né? E aí, nessa exposição, eu encontrei com o César Fiuza. E a gente conversando, o César disse, rapaz, Demétrio, eu estava fazendo um negócio muito bacana, fiz um curso de fotografia com o Regis Capibaribe, aprendi a usar máquina, e a gente ia lá para o Espigão da Praia de Iracema, e eu achei bacana que ele contou de uma forma tão convincente que depois eu fui atrás do Regis, não consegui fazer essas passagens porque só conseguia à noite, tive 3 dias de aula com ele para aprender a mexer numa máquina, numa câmera, o que era ISO, o que era uma abertura, enfim, as técnicas básicas. Ainda era a analógica? Não, já digital, né? Isso. E aí viajei em 2013 para Patagônia, fiz umas fotos bacanas e, para minha surpresa, eu coloquei essa foto em um concurso chamado Brasília Photo Show em 2016, ela foi medalha de bronze. E aí eu fui começando a gostar e a querer ir aperfeiçoando o trabalho, e aí essa coisa é uma coisa que tem começo e não tem fim. Né? Mas eu acho que tu já fotografava há muito tempo, né? Até na questão do olhar, né? Porque tem muito a ver com o olhar, né? A fotografia, não é só apertar. Não. A fotografia, assim, é você conseguir... Você transmitir aquela emoção, que aquele momento que cada um vê de uma forma diferente, você transmitir em uma imagem, né? Mas você falando que tem, eu acho que tem porque eu sempre gostei muito de arquitetura, né? Eu sempre, assim, eu adorava, e uma das pessoas que também teve influência, assim, comigo nesse negócio foi o Zé Issa, né? O Chico Issa, o Zé Issa, porque eu adorava discutir projetos com eles e ver o detalhe, ver a coisa. Inclusive, eu fiz um livro, A Poética das Janelas, que se conhece com o Luciano Maia, né? Conheço, belíssimo. É um ensaio, assim, bem simples, e ele foi prefaciado pelo Zé Issa. Isso me encheu de orgulho, realmente. Né? Eu me orgulho de ter sido aluno do Zé Issa. Aliás, aqueles 2 irmãos são a unanimidade, assim, de talento. Eu admiro pelo talento e pela simplicidade deles, assim. Demais. Sou muito fã. Então, realmente, você falou assim, a gente já vem tendo olhar, mas só que é uma coisa que meio que tem começo e não tem fim, né? Eu até trouxe para você aqui um livro que eu fiz, ele é um pouco diferente. Olha, isso aqui é um convidado, ó, o segundo presente que eu recebo, que sirva de exemplo, né, prof. Demais, né? Ele é feito numa técnica chamada risografia, né, que é uma técnica japonesa ecossustentável, então a matriz é em fibra de folha de bananeira, o óleo é óleo de arroz, né? Então ele dá essa... Tem uma textura bonita, né? Tem uma granulação, né? Exatamente. Interessante, olha aí. E o nome dele é 445 BM, fazendo uma alusão ao AM, PM, que é a hora que eu estou na beira-mar correndo, todo dia, entendeu? Então são algumas imagens que a gente capta e vai guardando e depois volta para fotografar. Belíssima publicação. E aí a gente vai fotografando e vai... Hoje o meu domingo, eu passo o domingo todo mexendo em fotografia. Mas tu sabe que eu acho que também tem a ver essa questão da imagem da fotografia, agora me ocorreu, com teu sangue libanês, sabia? Um grande fotógrafo que nós tivemos foi o Benjamin Abraão, né? Fotografou, registrou o cangaço, né? O cangaço, ficou amigo lá do Lampião. E a família Albuquerque, né? Seu Antônio Albuquerque, velho, né? Pegou e emprestou a máquina a ele, foi. Né? Sair fotografando, né? É bacana a história. Belíssimo. Olha aqui que... Rapaz, esse daqui eu vou dizer um negócio. Tem um conceito de fotografia que é desenhar com a luz. Eu digo que essa sua foto é isso. Você está desenhando com a luz. Inclusive, olha, tem um pontilhismo que remete ao bico de pena, né? Eu gostei muito desse tipo de impressão, demais, sabe? Ele é bem bacana mesmo. E foi feito aqui no gráfica local do Rodrigo Costa Lima. Muito boa. Um amigo em comum que a gente tem, vou perguntar se ele já viu isso daqui, que é doido por ti. Rigoberto Tavares, no Rio. Ele tem um exemplar. Tem, não tem? Se ele visse um exemplar desse na TV, aí eu ia entrar em confusão. Ele vendo uma imagem dessa,
Parece que eu estou vendo ele. Luiz, né? Sempre Luiz. Grande Rigo. Era. Rapaz, e geralmente a que horas, hein? Eu desço. Não, esse daqui ainda tem luz acesa, né? Eu botei 4h45 BM, que eu achei uma hora assim, bem emblemática, a hora que a gente começa, geralmente. Sabe? A beira-mar de madrugada, ela é totalmente diferente. Ela é em todos os lugares de madrugada, né? Porque tem um encanto, né? A madrugada, né? E pode acontecer todo dia da mesma maneira, mas não é o dia, a cada dia ele se acende diferente, né? Exatamente. E a gente aqui em Fortaleza tem um grande privilégio de poder estar na rua 4h30, 5 horas da manhã, porque o nosso clima permite isso, né? O nosso clima permite. Mas é bacana, sabe, a dinâmica da beira-mar, depois dessa obra aí, que melhorou muito, né? Sem entrar no mérito. Sempre vai ter gente que vai dizer que podia ter ficado muito melhor e tudo, mas que... Obra pública é isso mesmo, mas não que tem melhorou unanimidade. muito do que era, e o principal, está levando muita gente para as ruas, está levando muita gente para praticar esporte, várias modalidades de esporte que nem se praticava aqui, estão acontecendo toda hora, é bacana, é uma área de convívio muito saudável, então é gostoso tanto praticar esporte lá, como caminhar, ficar observando aquilo faz bem. Que aí é a minha outra paixão, né, que é a corrida, o pedal. Eu me lembro, eu acho que eu já me encontrei contigo em aeroporto, ou viajando, que ia pedalar, né? Era fora, né? Fazer aqueles passeios, né? Isso, exatamente. E também alguma maratona, talvez. Eu andei fazendo as maratonas aí. Né, de fora, foi. Né? Mas hoje ainda exerce tanto correr como ainda corri pedalar. uma meia maratona mês passado. E hoje de manhã eu estava pedalando com o nosso amigo Rigo. Só que a gente vai adaptando, claro, ao que o corpo, depois dos 60, a condição que o corpo vai nos dando, né? O bom também é quando você caminha, pedala, tudo e vai se abstraindo, sei lá, vai cuidando da cabeça também, né? Vendo o que você normalmente, com a correria da vida cega, né? A gente, né? Eu estou lendo um livro, doutor, muito interessante, eu esqueci, nem me lembro o nome do autor, que é complicado. Correndo com a mente da meditação. E ele faz uma comparação o quanto a meditação faz bem para a mente, o quanto a corrida faz bem para o corpo e o quanto o mindfulness, né? O quanto a concentração em uma atividade e outra são importantes. É muito interessante esse livro. É muito interessante mesmo, porque no fundo você tem que estar tratando o tempo todo do corpo e da mente, né? É muito bom, né? Atividade física é muito boa. Meditação, eu gosto muito de usar também o termo matutar, né? Pensar, né? Matutar, né? Até porque eu admiro muito a sabedoria sertaneja, né? Do matuto, né? O matutar, o pessoal acha o sertão parado, o sertão silencioso, mas aquilo ali é uma concentração muito grande, é uma conexão muito grande com a natureza, né? Nessa tua prática também assim esportiva de caminhar, pedalar, tudo, então isso daí mexeu muito com a tua qualidade de vida? Mexeu, assim, eu adaptei, a gente vai se adaptando, vai criando rotinas, né? Eu acho uma coisa interessante, eu tenho muita rotina. Mesmo, eu sei que tu é um que viaja muito, tanto a negócio, né, a trabalho, como a lazer. E eu misturo tudo, lazer, às vezes eu consigo fazer as duas coisas. Consegue? Consigo. Mesmo trabalho? Eu consigo, se eu estou viajando, eu estou fora, eu faço uma reunião de manhã, 2, não atrapalha não. Não atrapalha, eu não quero deixar nada parado, nada esperando. Eu desenho as minhas rotinas e é uma coisa interessante, não necessariamente eu me obrigo a cumpri-las, porque eu acho que aí eu não acho muito legal desse jeito. Mas eu li uma passagem em um livro do Abílio Diniz, que, como todo mundo, tem coisa boa e coisa ruim, né? Ele tem muita coisa boa também. E ele diz assim, eu adoro as minhas rotinas, afinal sou eu que as faço, né? Então a gente leva tanto tempo para descobrir o que gosta, como gosta de fazer, então quando eu coloco isso aí, e aí realmente acaba mexendo, porque você vai para uma atividade física, o dia fica mais tranquilo, a cabeça trabalha melhor, vão chegando os desafios do dia a dia que todo mundo tem. Tu chega na beira-mar 4h45, então tu acorda o quê? 4 horas? 4h15. 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 Hoje é cedo, né? Quando eu pedalo é mais cedo, é 4h30. Eu durmo 8h30, 9 horas. Vou ter que dormir mais tarde, sexta-feira, para esperar seu programa, mas... Interessante, rapaz. Não vai perder, não. Ó,
o bom assim, de acordar cedo, que eu achei interessante, foi o nosso amigo em comum, o Iven Júnior, Iven Dias Branco Júnior, né? Ele me disse que dorme às 7 horas da noite. Cedinho, né? Aí não sei como consegue, não. Aí diz que acorda 2 e pouco, tá? Tudo. Essa questão do sono também é interessante, porque cada pessoa administra de um jeito. Tem o seu relógio biológico, né? Tem gente que diz que não consegue dormir antes de meia-noite, né? Para mim, se eu for dormir meia-noite, 2 horas, eu estou quase virando a noite. Aí é complicado. Eu tenho um amigo que é triatleta, o Eric Vasconcelos, Sim. É que às vezes eu mando mensagem para ele, né? Aí eu disse assim, vai treinar? Aí ele responde, tá chegando em casa? Os horários são... Porque um negócio que é bem distinto é a boemia, né, do esporte, né? Mas eu tenho uma felicidade, minha mulher também corre, também faz esporte. Então a gente não tem... os programas acabam sendo muito... Os gostos são os mesmos, né? Facilita isso aí, porque às vezes tem um do casal que não quer, que gosta, que não gosta, aí fica mais... complica um pouco. E a tua vida de engenheiro? Tu fizeste administração também? Porque tinha uma época que fazia, não era? No vestibular, porque eu me lembro, acho que em cursinho, né? A gente se encontrava. Eu fiz administração, uma turma boa, turma do Majun, tinha uma turma bacana. Mas eu não concluí, ficaram faltando... 12 cadeiras, e aí como eu já estava trabalhando de dia, e aí acabou que a coisa... Poderia ter aprendido mais, né? Ainda estou atrás de aprender. Mas aí na engenharia... mas chegou a exercer engenharia também? Sim, tem a FSJ, né? A gente abriu uma construtora, a Blocks Engenharia, construiu, fez algumas obras. Mas tu exerce muita engenharia, né? Conhecimento de engenharia é necessária, né? Para a tua vida. É necessário para ajudar clientes em projetos e tudo. Hoje a gente não constrói mais, mas a gente chegou a ter uma construtora. Sim, eu gosto muito da engenharia como raciocínio também, né? Como raciocínio, como organização de processo, de tudo. Eu tive o privilégio de estagiar na Odebrecht, na obra do Banco do Nordeste. E na época era uma obra assim, bem emblemática, sabe? O doutor Fred Moreira que me colocou lá. Fred, grande. Claro. E aprendi muito lá. Eu aprendi demais. No caso é o do centro, o prédio do centro, né? Da Assunção, Embora quando eu fui para engenharia, eu balançava muito entre engenharia e arquitetura, né? Mas aí como lá em casa ia andando na Maria... Aí tu ia ser concorrente da Aninha, né? Aí o papai disse, eu vou para engenharia, para arquitetura, fica tudo bem, e eu acabei indo. Eu me lembro, aquele prédio do Banco do Nordeste, ele... depois suprimiram alguns pavimentos, né? Do projeto inicial, né? Era do Campelo, se eu não me engano. Campelo, acho que do Nelson. Nelson Campelo. Me perdoe, colegas, que eu estou esquecendo, porque agora lembrei dos dois. Mas aquele projeto ele foi muito ousado para a época. Né? E eles reduziram, acho que quase a metade para conseguir viabilizar. E o que eu assim, assisti, na época eu tinha o quê? Tinha 20 anos, 19 anos, você assistia uma proteção, quase não tinha proteção aqui, quase não tinha. As técnicas de engenharia eram muito avançadas. E as técnicas, o modelo de gestão da Odebrecht era uma coisa assim, exemplar mesmo. Né? Já era uma grande, né? Vamos beber um copinho d'água aqui, a gente volta já. Sai daí não, espera aí, vem muito papo bom como está sendo agora. Até já. O Mosaico volta aqui com essa figura extraordinária aqui, Demétrio Gereissati, engenheiro, fotógrafo. Demétrio, vem cá, eu vendo assim as fotografias. O Museu da Fotografia, que é um grande presente para a cidade de Fortaleza, né? Pois o Museu da Fotografia é um grande presente para a arte brasileira. Não só pela iniciativa em si, quanto pelo acervo, né? E pelo carinho e cuidado, assim, é gostoso ouvir o Silvio falando assim do museu, né? É uma coisa assim, a gente... É muito vivo ali, né? O museu, né? Ele é a partir daquele endereço, né? Porque muitas ações, né? Ele tem um trabalho social muito forte, né? Assim, ele abre para a coletividade, ele abre para a sociedade, ele tem uma parte educativa que é muito importante. Se colocar as crianças, inserir realmente as crianças nesse mundo da arte, né? Tá tendo
que as pessoas questionam se é exposição, se não é, mas aquela instalação, vamos chamar assim, do Van Gogh, aquilo é muito bacana para levar criança. Não sei se você levou seu neto. Ainda não. Mas o meu vai fazer 3 anos amanhã. O seu é parecido também, né? A idade? Não, é um pouquinho mais novo, 2 anos o Antônio. Pois o Antônio. Então, assim, eu acho que é interessante. Não, o nome do teu neto? Rodrigo. Rodrigo. Vão ser amigos, né? Rodrigo, Antônio, todos já. Nasceram tudo na pandemia, né? Para sair dentro de casa foi uma luta. Então eu acho muito bacana qualquer iniciativa dessa. Eu acho que, assim, eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos melhorando um pouco nesse aspecto, assim, de 3 anos para cá, de pinacoteca, de museu daqui. A gente, depois dessa saída da pandemia, a gente está criando, eu acho que Fortaleza ainda se ressente mais de atrações culturais para a gente sair um pouco só desse turismo de praia, né? Mas eu acho que esses equipamentos estão sendo instalados aos poucos. E a importância desse equipamento, ele vai porque ele incentiva muitos outros projetos, né, nesse aspecto, né? Hoje em dia você vê já, não só aqui na zona mais nobre da cidade, vamos dizer, mas por outros bairros, né? Já pequenas galerias, pequenas exposições. Mas né? outro dia eu fui ver uma exposição tão bacana lá na Barra do Ceará. Bonita, uma exposição, trabalho legal, os fotógrafos de lá fizeram, depois eu fui ali ver o pôr do sol, é muito bonito. E eu acho que realmente a arte não é para ser elitizado, né? Aliás, tudo que é elitizado eu acho que tem algum componente aí antecessor anterior que precisa ser desatado, né? Mas então a arte ela tem que estar nos lugares mesmo e principalmente assim ser valorizado e ficar onde está e levar o público, levar as pessoas até lá, uma coisa que eu penso assim, por exemplo, até em arte, aí vamos falar um pouco em gestão de arte, gestão de cultura. Eu digo muito assim, gestão de arte e cultura não deve ser feita para o artista. É para o povo, né? Para a grande população. E se o artista tiver a percepção que com isso ele vai ser valorizado, porque ele vai ser um agente para promover toda essa ação, né? Exatamente. Que vai, então é por aí. Então eu digo muitas vezes, né? Porque estou comprando um acervo de artistas daqui. Não seria melhor se fizesse assim um movimento de palestras, trazer gente, fazer experiências artísticas, né? Porque pelo que eu percebo, né, as pessoas respondem bem a isso, né? Total. Tendo essas iniciativas, tem uma adesão muito positiva a isso. E o nosso povo, eu vejo assim, é um povo muito vocacionado às artes, né? Eu acho que até pela questão da nossa própria sobrevivência aqui, né? O povo cearense, eu digo assim, eu digo aqui, no nosso lugar, nós temos o que todo lugar do mundo inteligente gosta ou gostaria de ter, que é a matéria-prima da arte e da cultura, que somos nós, as pessoas, né? Exatamente. E assim, muito, muito criativo, né? Eu de uns anos para cá, eu conheci, devia ter conhecido há muito mais tempo, mas de 15 anos para cá, eu conheci o Cariri e me apaixonei pelo Cariri realmente, né? E a gente falando em arte, se a gente for ver o universo e a variedade aliás, eu acho que na região todo mundo é artista, né? Porque não tem ninguém que não recite lá um poema de improviso, ou o cara que não faça lá uma arte, um padre. Eu digo muito, todo mundo nasce artista, aí tem uns bestas que vão deixando de ser, né? Mas eu acho que faz parte, porque na infância a criatividade ela é mais livre, né? Mais solta, você consegue, você brinca, você pinta certo ou pinta errado, não precisa ter todo esse quadrado. E depois a gente, infelizmente, com o passar dos anos, vai se perdendo um pouco dessa ingenuidade positiva, né? Que é o que permite o artista criar. O Cariri é muito interessante. Eu admiro muito assim o vigor cultural, né, que eles têm, espontâneo mesmo, né? Interessante, porque você pega lá a questão da arte popular, sobretudo, né? Que eu acho importantíssimo. Aquele Centro Cultural Mestre Nossa, tem cada talento Mestre lá, Nosa. os caras fazendo lá, esculpindo. Tem o mestre Expedito Celeiro, que eu chamo de mestre mesmo. Que, tem um grande ativista lá, que eu acho que é o Allenberg. Isso, aquela iniciativa do Allenberg é uma iniciativa que é louvável, reconhecida mundialmente, diga-se de passagem. Eu tenho um amigo que foi meu colega de faculdade,
o Salatiel Alencar, que é um cineasta, pô, e muito bom tudo, e é um grande artista lá do Cariri, né? Pois Muita é. gente, e na música nem se fala, né? Abdoral Jamacaru, É. Pachelli, aí vai, tantos outros assim, Então, né? e como o Cariri, eu não conheço o resto do interior do Ceará todo, eu imagino que devam ter outros nichos de talentos desse jeito, com certeza deve ter, né? Tem. Então, eu acho que todo lugar, né, tem o seu artista, né? Tem sua figura, né? E eu acho que eu vejo arte, por exemplo, uma coisa que eu acho bonito, assim, que o desenho dos nossos potes, né? Sim, aquilo é é uma Muito marca legal, registrada, marca né? Uma registrada. história. Aquilo é. Os arabescos que tem, né? Mesmo, né? Que você falou no Espaguete Celeiro, né? É formidável, né? Tudo, né? E isso precisa ser preservado, né? Valorizado, preservado. Né? Mas assim, você também que é artista, né? E eu acredito que o mundo da arte esteja vivendo um momento agora mais tranquilo e mais promissor. Menos, eu acho que com mais valorização e menos julgamentos ao que é o artista ou isso aqui. Eu acho que Eu isso vou é- te isso é dizer importante. um detalhe que você nota, né? Antigamente você se apresentava como artista, aí diz assim, sim, mas você faz mesmo o quê? Eu escuto essa pergunta, Né? eu tive participando da Bienal Nômade no Equador, agora Ah, no legal. fim do ano passado, e eu ouvi exatamente essa pergunta, mas você faz, Faz outra mesmo. coisa? Se bem, agora me diz uma coisa, o Sebastião Salgado, né? Ele começou a fotografar, ele era um economista, né? Que viajava muito e começou a fotografar, e daí pouca gente até sabe que ele é economista hoje, Exatamente. né? É um Ele é fotógrafo, brilhante, né? Brilhante, Ele é brilhante, assim. Ele tem uma coisa que ele fala que eu não concordo muito com ele, assim, ele tem muita reserva à fotografia com o celular. E eu gosto da fotografia com o celular. A fotografia com o celular só tem um problema. Ela lhe deixa meio preguiçoso. A comodidade é tão grande que você não quer carregar câmera, lente, não sei o quê. Isso, Mas o que eu acho bacana na fotografia com o celular, doutor, é a possibilidade de todo mundo fotografar. Exato. A grande maioria da população hoje tem um celular, todo celular tem uma câmera. Né? Então, assim, tudo que é de fácil acesso, toda arte que é de fácil acesso, toda prática que é de fácil acesso, ela acaba ficando lhe deixando mais tranquilo para fazer, né? Ei, Demetrio, a gente está vivendo uma época que a gente, quando era menino, assistia nos Jetsons, né? Na televisão, né? Filme de ficção, né? Interessante, assim, os Jetsons, hoje você vê que um falava, tinha exatamente, eu me lembro daquela né? tela, quando tela, do outro né? lado, E tá tudo no celular, né? O celular eu gosto muito de fotografar, que eu pego muitas cenas, que eu até digo cenas urbanas, porque com a máquina não dá tempo, né? Não, com o celular que é o exatamente. Exatamente. Então ele tem, claro, que tem uma hora que a fotografia com o celular ela é limitada. Limitada, né? E assim, o fotógrafo às vezes gosta por exemplo, eu uso uma câmera que o foco é manual, então tem que parar, fazer. Mas eu acho que a fotografia com o celular é muito válida. Uma vez, eu escutando do Gentil, que ele foi fazer uma foto que era da catedral, e ele estudou o local, inclusive estudou uma revoada de pombos que tinha uma certa altura e esperou o momento exato da revoada e ele fez a foto, né? Quer dizer, essa construção, né, esse processo criativo é muito interessante também, né? Não é só o instante, né? Não. E você, assim, o fotógrafo ele acaba ficando fotógrafo 24 horas, assim. Você vai... Tu fotografa muito sem câmera? Só... Sim. Demais, né? Demais, é um grande demais. exercício, né? Eu agora tive uma experiência interessante, uns 20 dias atrás. A gente estava em Paris, no auge da greve de lixo. Você sai ali, a cidade linda como é Paris, chega. Eu comecei a fotografava aqui olha que cena aqui, o cara tomando um café naqueles cafés e um monte de lixo na frente, olha outra coisa, o cara passa. Aí comecei a fotografar. Eu sei que na véspera da gente vir embora, a gente tinha reservado uma exposição do Matisse para ver, lá no L'Orangerie. 18h30. Quando nós chegamos na porta, estava fechado, porque estava tendo movimentos, a polícia estava na rua. Mas eu consegui captar algumas imagens que, para mim,
realizaram mais do que se eu tivesse entrado na exposição, que eu acabei fazendo uma série, assim, Paris em Greve, que ficou muito bacana. Então, assim, você chega lá, você pode olhar e dizer, a cidade estava imunda, cheia de lixo, então você diz, pô, uma ocasião de ver Paris de um jeito que ninguém nunca viu, né? Um lugar onde você reivindica muito. A fotografia. Agora, sabe, eu estive recentemente em Paris, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, tudo é gente dormindo na rua, né? Né? Tem muito, mas me chamou muita atenção, era gente dormindo na rua e você via assim, eles abrigado de certa forma, mas com as malas boas. Malas novas e boas, né? Aí eu fico pensando, será que é alguém fugindo de guerra? Tem muito refugiado. Né? Refugiado, né? Tem muito né? refugiado. Essa questão do morador de rua na Europa, como em todo o mundo, ela é muito séria, né? E assim, o morador de rua num país frio deve sofrer mais ainda. Muito, tu mais é doido. Ainda, o frio desabrigado é uma questão muito complexa, né? É uma questão muito complexa mesmo. Eu acho interessante, porque o pessoal reclama, né? Às vezes muito aqui, se fala muito aqui na Praça do Ferreira, e eu conversando com um historiador, que é memorialista até, o Roberto Bonfim, ele disse, rapaz, Teotônio, isso é uma tradição da Praça do Ferreira, sempre teve, desde o começo teve um morador de rua lá, né? Interessante, e se torna, né, assim, agora, como as mídias, né, são maiores, assim, os tempos são outros, né, a gente incomoda mais alguns, né? Exatamente, assim, até essa questão do que é que incomoda no morador de rua, eu acho que a gente merece uma reflexão maior. Maior, né? Claro, Demétrio, outra coisa assim, por exemplo, a gente estava falando, eu tive a oportunidade de conversar com muitos fotógrafos de conflitos, né? Por causa do Silvio, no Museu da Fotografia, que ele trouxe, né? Você presenciou. E depois de uma palestra, eu conversando com um, aí eu disse assim, você sente diferença de ver uma cena de horror na guerra a olho nu? Aí ele disse, rapaz, eu não consigo. Um deles, eu não consigo, eu tenho que estar com a lente. Parece que filtra, né? Encoraja, né? E assim, deve ser mesmo. É pesado, né? Deve ser muita coragem, pá, o cara fotografando, dizendo aquele zim. Nesse meu ensaio que eu fiz lá em Paris, em Greve, eu ainda senti os efeitos do gás lacrimogêneo, viu? E arde. Arde, porque a polícia... O que acontecia? À noite, os manifestantes eram um pouquinho mais ousados, aí começava a tocar fogo no lixo, não sei o quê, a polícia chegava para afastar. Em uma dessas cenas eu estava perto demais, eu comecei a sentir o... Registrei lá. Rapaz, e no Cariri, tu tem feito alguma série, assim, de fotografias? Rapaz, ainda não consegui. Eu já tive participando, assim, de alguns eventos religiosos que são fantásticos, né? Eu já passei, já subi lá pro Horto em duas Sexta-feira Santa, que é assim, a energia. Eu acho que lá você é tão tomado pela energia, pela religiosidade, que não dá nem para concentrar muito em fotografia. E outra coisa que, assim, qualquer trabalho que eu faça lá, diante do trabalho que os gigantes que fotografam aqui, como o Thiago Santana e outros que fotografam, porque eles têm a alma de quem nasceu lá. O Thiago ainda tem a vantagem, eu ia dizer isso, que é de lá, né? A alma de quem nasceu lá, né? O Sérgio também é um fotógrafo, fotografa muito sertão. Então é diferente. Eu acho que por mais que você chegue, você é meio estranho ainda aquilo, não consegue passar a mesma emoção. Então eu faço para brincar só, lá no Cariri. Mas na arte brincadeira é coisa séria, né? Não exatamente, tem isso não, tudo que faz. Para brincar, mas seu trabalho, por exemplo, é de muita qualidade. Seu trabalho que você tem em parceria com o Luciano Maia é fantástico. Ali nas janelas, né? Tem tudo a ver com o olhar, né? Diz que né, os olhos são as janelas da alma, né? Isso. Né? Então tem isso na fotografia. E outra coisa assim que eu acho que na fotografia nos favorece muito é a nossa luz, né? Aqui. Sim. Tu sente diferença quando sai daqui? Total. Aí a luz é muito... Mas interessante, eu gosto de fotografar na chuva também. Porque você tem outras coisas, né? Na chuva você consegue fazer bons trabalhos preto e branco, consegue tirar muito proveito de poças
de reflexos, reflexos, então os cenários acabam ficando interessantes também. Lógico que é outra linha aí. Mas eu gosto muito de preto e branco. Eu também. Gosto demais. Ainda eu vou adiante, eu gosto muito, por exemplo, eu desenho muito em preto e branco, aí diz assim, já me perguntaram, vem cá, mas tu não gosta de desenhar com cores, não? Eu desenho com cores também, mas no meu preto e branco eu vejo cores. Tem muitas cores. Agora, você falou no desenho, para mim, uma das grandes perdas, né, que a gente teve com essa evolução de toda essa tecnologia e fazer tudo, é a falta do traço do arquiteto à mão, né? Aquelas perspectivas do passado, aqueles desenhos, aquelas representações das figuras humanas, do carro, aquilo é fantástico. Era. E a gente tinha saudade dos desenhos de arquitetura do Campelo Costa, né? Ainda temos o Linheiro, né? O Domingos Linheiro, que ainda é excelente desenhista também, arquitetos, né? Falando de arquitetos, tudo. Mas eu acho que, por exemplo, tinha desenho à mão que não tinha outro desenho que se compara, porque é a questão da emoção, né? Mas vamos dar uma paradinha aqui, espera aí que vem já de novo aqui, esse papo maravilhoso aqui com meu amigo Demétrio. Até já! E o Mosaico volta aqui nesse bloco final. Rapaz, o tempo passa muito ligeiro quando o papo é bom, viu? O Demétrio é como ele falou, o Demétrio, esse fotógrafo, esse engenheiro, grande empresário, grande amigo, né? A gente se vê pouco, mas eu acho que a gente é de uma formação assim que a boa amizade independe da convivência diária, né? Exatamente. É a questão você se encontra, né, com amizade e tudo, e sabe quem é do bem, né, tudo. Então, você é uma pessoa do bem, Demétrio. Você é um cara assim que eu admiro. Antes de tudo, como ser humano, né, tudo, mas como fotógrafo, como engenheiro, como empresário, né? Tudo, você tem um DNA muito bom, né? Doutor Sami, Dona Samira, né? Exatamente. Então, é muito bom estar aqui. E o tempo, assim, passa muito e eu já fico falando mais do que o convidado. Aí o cara disse, olha que apresentador velho besta, rapaz. Quer aparecer mais do que o convidado? Tá bom assim, tá bom assim. Tá bom, tá? Bora. Vamos pra frente, Demétrio. Tudo. Viu? Aí, na fotografia, mas tu nunca se interessou em fazer também filme, não? Assim, vídeo? Rapaz, acho muito bacana, mas ainda não... Deixa eu melhorar na fotografia primeiro. Deixa eu passar de ano. Mas vai ter a hora. Vamos fazer uma parceria, manda umas fotos para ver se eu monto um vídeo. Opa, aí começa a melhorar. Manda, se fazer isso, 1 minuto, viu? É só 1 minuto. Que eu digo muito assim, né? Para rede social, tudo nessas coisas que eu faço, passou de 1 minuto, é um épico, é longa-metragem, né? Exatamente. Né? Vamos fazer isso. Demétrio, vem cá, e também falando na tua questão pessoal, tudo assim, tudo, já te vi na Fátima Bernardes, no Cabrinho também, tudo. Então, tu tem um lado social, eu diria mais do que social, humanitário muito grande. É um instituto, Fala disso daí. Totões são as passagens difíceis na nossa vida, né? Eu em 2014, você conhece o fato, eu perdi um filho, o Dimitri, vítima de um desafio de internet. Um desafio do desmaio na internet, né? E naquele tempo, eu vou contar aqui, contextualizar rapidamente, naquele tempo, se você fosse pesquisar, descer lá um Google, você ia encontrar pouquíssimas referências no Brasil, mas naquele tempo já tinham 500 e tantos vídeos ensinando a fazer isso. Hoje a gente não tem mais acesso a esse número, a última vez que a gente tinham 22 mil e tanto, quase 23 mil só desse desafio, né? Então a gente começou a querer entender primeiro o que aconteceu com o nosso filho, começou a pesquisar. Isso aconteceu em junho de 2014. Em outubro de 2014 a gente estava em Paris num colóquio internacional de prevenção dos desafios
perigosos, tá certo? Certo. Mais de quase 300 pessoas, autoridades de segurança, autoridade da área de saúde e educação. E a gente encontrou lá várias iniciativas no mundo que existiam. E o resumo, a gente foi se aprofundando, depois a gente voltou, eu e minha mulher fizemos um estágio lá de 3 meses, acompanhamos prevenção por corpo de bombeiros, prevenção em escolas, prevenções em hospitais e montamos um modelo que a gente entendia poder fazer sentido para trabalhar a prevenção no Brasil, que era justamente para evitar que esses acidentes acontecessem. Era uma ação pioneira aqui? Aqui, na verdade, as pessoas quase não sabiam nem que existia, né? Tanto que o lema do Instituto de Me Cuida é conhecer, compreender e prevenir. E aí, em 2015, a gente fez um colóquio internacional aqui, trouxe pessoas, trouxe delegado americano, trouxe pessoas que estavam à frente de iniciativa também na França, da África do Sul. Nós fizemos um em 2015 e um em 2016, cada um em torno de 200 a 300 pessoas. Chamamos a área da educação pública, educação privada, segurança, saúde. E desde então a gente vem trabalhando ininterruptamente, mostrando quais são os riscos que a infância e a adolescência estão expostos hoje. O trabalho vinha em uma evolução que a gente acreditava pequena, mas com a pandemia, lamentavelmente, nós voltamos para um estágio pior do que antes. Porque aquilo que a gente dizia, vamos controlar o tempo de tela, vamos observar o conteúdo que a criança está vendo na internet. Algumas recomendações que faziam, com a pandemia ficou tudo ao contrário, né? Tem que passar o dia todo no computador, estudando, blá, blá. E aí juntou, depois com esse pós-pandemia, com esse acirramento de fake news e de propagação em grupos, e aí a gente já não sabe mais até estar nessa problemática que nós estamos vivenciando hoje, dessa violência, nas como escolas, isso é pregado, quer dizer, tudo isso está correlacionado. Então hoje a gente no Instituto, a gente hoje tem um desafio gigante, a gente vai participar de uma audiência pública na OAB quinta-feira da próxima semana, a gente está tentando, tem um projeto de lei de um senador de Sergipe, e a gente está tentando ver se a gente consegue agregar algum conteúdo, porque, lamentavelmente, a vulnerabilidade do jovem hoje no Brasil, ela está talvez no seu momento mais crítico. E isso daí varia numa faixa etária de quê? Era entre 8 e 17, mas hoje já começa muito mais cedo. Mesmo? Hoje já começa muito mais cedo. E o que eu acho mais, o que é mais intrigante é porque a gente não consegue fazer uma mobilização das diversas partes que conseguiriam realmente agregar uma coisa mais consistente em um movimento. Quer dizer, a gente precisa da saúde, precisa da educação, precisa da segurança pública, precisa das escolas, precisa dos pais. Esses questionamentos, e a gente está observando aí pela própria imprensa, sempre alguém chega e diz assim, não, mas não dá para responsabilizar a plataforma. Não dá. A plataforma são os grandes responsáveis, essa que é a verdade. Se não são os responsáveis sozinhos, mas são os grandes responsáveis pela forma pouco cuidadosa com os conteúdos indevidos. Então, assim, a gente tem essa missão que veio pra gente, depois do que a gente passou, que é um trauma realmente na família, mas a gente entende que a gente pode evitar, ou tentar pelo menos evitar que outras famílias passem por isso. E aí a gente traz isso com muita serenidade, eu e minha mulher, que está muito à frente do movimento junto comigo, a gente tem lá uma psicóloga também no Instituto, a gente tem uma equipe no Instituto para trabalhar isso. E vamos fazendo. E aqui no Ceará, assim, que eu me lembro na época foi uma surpresa, né? Tudo, porque chega e diz assim, rapaz, um menino feliz com tudo, né? Era tal, maravilhoso, né? Era tudo. Ninguém sabia nem depois que a gente começa, essa que é a questão do não conhecimento, depois que você começa a ver, hoje a gente sabe quais são os traços da pessoa que pratica um desafio de internet, o comportamento como muda, porque tem sinais físicos, sinais ambientais, sinais comportamentais. Isso tudo a gente foi saber depois, entendeu? Então, essa é que é a grande questão, é o desconhecimento. O adulto desconhece a prática e o jovem pratica e mesmo conhecendo o risco, do jovem, da própria natureza, da própria idade, enfrentar o risco, né? A gente fazia muita coisa que não devia, tira-pega e não sei o quê, enfim, mil coisas que a gente fazia, né? A gente conseguiu aqui no Ceará, a segunda semana de junho, a semana
estadual da prevenção dos desafios, foi um projeto de lei que foi aprovado. Foi mapeado aqui? Foi aprovado. A gente tem muitas informações a nível de Ceará, a gente tem um mapeamento, mas infelizmente, assim, todo mês chega 1 ou 2 casos a nível de Brasil. A gente, enquanto instituto, não divulga muito, porque o nosso papel não é alarmar, é alertar. E aí vai uma diferença. Né? A gente não quer... Mas é uma linha tênue, muito né? Tênue. Né? Por isso que toda a informação, tudo que a gente posta, tudo que publica, toda a prevenção que a gente faz nas escolas tem um embasamento científico, tem muito estudo antes, porque a responsabilidade é muito grande também. Isso é uma coisa que chega às escolas também? Sim, né? Já se fez um número assim, muito grande de prevenção nas escolas. Só que, por exemplo, aquilo que se fala para uma turma de 8 anos de idade é diferente do que se fala para uma turma de 13, entendeu? Aquilo que se fala para os educadores já é diferente. Então, a gente tem módulos de prevenção elaborados conforme o público. A gente, por exemplo, não gosta de colocar várias turmas em um auditório, não é assim que funciona. Ele é mais... Até porque a metodologia é muito mais de extrair deles o que eles fazem do que de chegar e você não pode perguntar, vocês conhecem isso? Porque se não conhecessem, eles vão procurar, entendeu? Essa tua atitude é muito uma coisa muito boa, muito positiva, mas um ato de coragem, não é? Grande, né? Eu digo pelo seguinte, porque tem muita gente que omite, né? Exatamente, né? Mas a gente tem que pensar um pouco maior, né? Assim, ele está lá, assim, olhando pela gente, a gente vive uma saudade permanente, porque quando os entes queridos, principalmente um filho, se vão, a gente sempre vai ter saudade, né? Isso aí, ele era o teu mais velho? Era o mais novo. Né? A gente sempre vai ter saudade. Mas a gente aprende a conviver de outra forma e, assim, será que a gente, depois de todo o conhecimento que a gente teve, a gente iria ficar em paz, deixando tudo isso dentro de uma gaveta? Não, agora a gente já entendeu o que aconteceu. Então é uma questão que a força vem lá de cima, a luz vem lá de cima e a gente vai fazendo. É como a gente vai tentando levar as coisas. Rapaz, aí são as forças de pai e mãe que tiram, né? Não sei de onde, né? Mas é uma coisa divina mesmo, né? Só pode, eu acredito. Inclusive, assim, eu te falei, uma das coisas que aí fazem já relação com fotografia, né? Eu assino meu trabalho com DJPQF, porque o Dmitry ele era muito espontâneo, assim. Eu ia fazer uma foto e ele dizia, ó o PQF lá. Pensa que é fotógrafo, né? Eu acabei pegando isso e até hoje eu colocou, penso tá que aqui, né? Tá aqui, Demetrio Gereissati, DJPQF. E aí, o que a gente fez, assim, o ressignificar, foi fundar o Instituto de Me Cuida. E a gente trabalha 3 frentes lá. Trabalha a questão da prevenção, a questão do combate aos desafios de internet. A gente trabalha a causa do animal de rua, que ele era doido por animal de rua, resgatava. Então a gente faz resgates, a gente apoia lares que dão acolhida, a gente faz as castrações, enfim, a gente tem todo esse movimento. E ele era doido para ser guia de turismo de natureza. Então a gente fez uma parceria com a Fundação Casa Grande, que você mencionou, no sítio Santa Fé, no Crato, que são as inscrições rupestres assim, valiosíssimas, e nós estamos trabalhando junto com eles a qualificação disso como um ambiente de estudo de arqueologia inclusiva. Então, assim, é a forma da gente homenageá-lo com os gostos dele, com as características, né? Porque, por exemplo, você pegar assim, por exemplo, a vida, né, a existência, eu não entendo como, assim, em relação ao tempo, como um vetor, né, seguindo assim uma linha reta, não, né? Eu acho que se esparge, sabe? Então, isso aí é que é o princípio, por exemplo, Dmitry, né? Tá com a gente aqui agora, exatamente, né? Isso. A gente tem, cada vez mais a gente vai compreendendo que a nossa vontade, que um dia a gente achou que era o que ia prevalecer, é a última da fila, né? As coisas podem acontecer de todo jeito, até como a gente quer. E aí, quando a gente começa a ter aceitação disso, a gente começa a olhar para várias coisas de outra maneira. Demetrio, tu tens, por exemplo, fotografado as pinturas rupestres lá? Tenho. É interessante, né? É interessante. Essas pinturas rupestres lá... Eu queria... Manda umas para eu conhecer, para eu ver? Mando, sim. Né? É sensacional esse trabalho. Assim. E quem fez essa descoberta foi a Rosiane Lima Verde, que era faleceu, né? Era a esposa do Allenberg, e ela que descobriu isso. Né? Ela era fantástica mesmo. E esse projeto é bem bacana lá no Cariri.
Deve ser, ano que né? vem deve estar legal, pronto. né? Porque você pega, né? É a arte contando a vida, né? Isso. Pessoal, né? Você chega lá, você imagina quantos milhares de anos atrás os caras Atrás, chegavam é. aqui no pé da chapada. E tudo tem um significado, né? Que tá fazendo ali, né? E é interessante, você vai chegando perto, você vai percebendo a energia daquilo, né? Eu acho que até o silêncio é importante nesses cantos. O silêncio diz muito, né? Já visto a fotografia, né? A fotografia, né? Você vê, eu gosto de ver também a fotografia, por exemplo, eu pego uma fotografia tua, tem uma aqui na praia que eu vejo as ondas, ó, aqui é um movimento, né? Da água, da chuva, né? Eu vejo que tem muito movimento essa foto. Mas tem uma que eu vejo, que eu estou procurando aqui, que tem as ondas, mas tem um cachorrinho. Exatamente, cachorro lá no cantinho. Então, o legal também da foto, eu acho, são as descobertas, né? Por exemplo, isso daqui não é só uma foto da bicicleta aí, nessa trave aí, não, né? Tudo. Cadê o ciclista, né? Tem uma história, aí tem a né? construção da história, tem a interpretação Aí de é cada legal. uma, né? E o bacana, né, na arte é isso, quando você interage com o espectador, né? Eu gosto muito, assim, eu não gosto muito de batizar as fotos, não. Eu prefiro era sem título e às vezes deixar mais sem narrativa mesmo, para a pessoa. Ali naquela interação você também passa um pouquinho o que o fotógrafo passou na hora que está fazendo o trabalho. Esses aqui são aves, né? Os bichos, ó. Isso aqui, no amanhecer do dia, né? Ó aqui, ó, pessoal. Os passarinhos, ó, que não devem nada a ninguém. Tudo já no meio da rua, aqui no céu, voando, ó, ganhando o céu, tudo, né? E a negada cheia de boleto deitado numa rede. Brincadeira. Olha aqui, das barracas, ó. Isso tudo conta uma história, né? A vida da gente, né, é um contar de história. Ó aqui, ó. Essa é ó aqui, ó. O cachorrinho aí nas ondas, olha, aqui. É muito legal. Né? Demétrio, rapaz, o engenheiro, empresário, fotógrafo, agora como é que se... É benemérito? Rapaz, não sei qual é o apelido, não. Que a gente vai fazendo. Um cabo pai d'égua. Olha, Cabo pai d'égua. Funciona. Que sabe que ninguém é feliz sozinho, né? E por isso abre aí os braços e abraça essa causa tão humanitária aí, né? Que vem, né? Tudo... É aquela história, né? A dor é inevitável, mas você pode tirar partido dela, já que é inevitável, para promover o bem, né? Isso mesmo. E, assim, isso. E quantas pessoas passam por tantas situações, né? A gente a gente nem deve se julgar o escolhido nem o excluído, né? Claro. São como são, o que está no nosso caminho é para a gente. E tudo, falamos de fotografia, falamos de vida, falamos de coisas boas, tudo, falamos de luz, né? Muito bem. Demétrio, muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Esse é Demétrio Gereissati, meu amigo, e até o próximo. Valeu, pessoal.